Olá, viva! Estou aqui para vos falar um bocadinho sobre o quartzo. Não sobre o quartzo do ponto de vista mineralógico e do ponto de vista científico, vá, ou das suas aplicações industriais, mas sim do quartzo como matéria-prima para fazer pedras preciosas. O quartzo é um dos minerais mais abundantes da crosta terrestre. E como essa abundância é tão grande, tem muitas variedades, que seja pela cor, seja pela transparência, seja pelos seus efeitos ópticos, dá origem a uma múltipla variedade de pedras preciosas, a que nós também podemos chamar de gemas. Porventura, a mais conhecida e a mais famosa historicamente é a ametista, aquela pedra roxa que até se associava bastante com Baco, Baco, que era Dionísio, o deus do vinho. Dizia-se até na antiguidade que se bebesse vinho por copos feitos de ametista, não ficávamos embriagados. Não recomendo que testem em casa. E além do roxo da ametista, temos também o amarelo do citrino. Citrino, que é o nome que nos faz lembrar citrinos, os amarelos do limão, citron em francês. Portanto, o quartzo amarelo é o tal citrino. Existe também uma variedade muito curiosa, que a metade é de ametista, ou seja, roxa, a outra metade é de citrino. Vem fundamentalmente da Bolívia e essa variedade chama-se ametrino, é um nome comercial que se dá a essa variedade de quartzo, muito interessante, que é bicolor, tem duas cores, a da ametista e do citrino, e portanto juntam-se essas duas cores num mesmo nome que junta, aliás, o nome das variedades. Depois temos o cristal de rocha que é engraçado que nos remete, essas duas palavras remetem-nos para o significado da palavra cristal. É que antes de se chamar cristal de rocha àquilo que nós hoje chamamos cristal de rocha, que é o quartzo transparente, o chamado quartzo cialino, a essas pedras chamava-se apenas cristal. Porquê? Porque eram os cristais que eram o nome de cristal que desde o tempo dos romanos se chamavam a esses minerais. Quando surge no século XVIII aquele vidro rico em chumbo a que hoje todos nós chamamos cristal, houve que separar o cristal vindo da fábrica do cristal vindo da pedra. Daí surgiu a expressão cristal de rocha. E de facto o cristal de rocha, ou quartzo cialino, que é a mesma coisa que dizer o quartzo incolor transparente, tem a utilização milenar e nós nos nossos museus de artes decorativas um pouco pelo país, desde o Museu Soares dos Reis no Porto, o Museu Machado de Castro em Coimbra, o Museu de Arte Antiga em Lisboa, temos variadíssimos artefactos desde o período medieval até ao período do século XIX, século XX, onde o cristal rocha está bastante bem representado. Como variedades de quartzo temos muitas mais, apenas falei daquelas que se chamam macrocristalinas, onde os cristais aparecem em tamanhos grandes, macro, que se consegue individualizar o olho. Depois temos as outras variedades, em que os cristais não se conseguem individualizar a olho nu e que no fundo o que nós temos é uma quantidade enorme de cristais microscópicos juntos uns aos outros, daí se chamarem variedades microcristalinas, porque são microscópicas, pelo menos o tamanho dos cristais, e então aí temos variedades que se calhar todos conhecemos, mas não associamos ao quartzo. A ágata, não a cantora, mas as ágatas, aquelas pedras bandeadas que nós vemos com variadíssimas cores, em que habitualmente uma é branca e a outra pode ser encarnada, cor de laranja, esverdeada, azulada, ou o que for. Isso são variedades de quartzo. Como também é a variedade de quartzo, o ónix. Ónix que é o mesmo tipo de material, mas em preto. Curiosamente, o ónix, que é esse quartzo microcristalino, que tem o nome científico de calcedónia, em preto, o preto não surge na natureza tão frequentemente, surge muito raramente. E desde há 2000 anos que se sabe que se consegue pegar numa ágata esbranquiçada e tingi-la de preto. E como? Utilizando açúcar e ácidos. Ou seja, o preto que nós vemos no ónix, na joalharia desde o tempo dos romanos até à atualidade, não é mais do que a cor preta de o açúcar queimado que está lá dentro, junto aos cristais de quartzo. Eu podia ficar aqui uma tarde inteira a falar-vos de variedades de quartzo, mas não temos assim tanto tempo quanto isso. Isto é apenas um cheirinho daquilo que são algumas pedras, algumas variedades gemológicas que este fantástico mineral tem e que muitas destas variedades gemológicas conseguem ser visitadas e poderão e devem ser visitadas da próxima vez que pudermos ir todos a Viseu visitar
esse grande museu que é único no mundo, que é o Museu do Quartzo. Fiquem bem, fiquem em segurança.